Leonardo nasceu numa tarde chuvosa de setembro, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Era o segundo filho de um casal simples, e desde cedo a vida se mostrou dura. Sua mãe, Clara, era costureira e fazia de tudo para sustentar os dois filhos, enquanto o pai, Marcos, trabalhava como pedreiro, quando não estava mergulhado na bebida. A infância de Leonardo foi marcada por ausências, gritos e silêncios. Embora tivesse uma família no papel, na prática era como se estivesse sempre sozinho. Aos 8 anos, viu sua mãe ser levada às pressas para o hospital após uma forte pneumonia. A ausência de cuidados médicos adequados, aliada à negligência de um sistema de saúde precário, selou seu destino. Clara morreu 2 dias depois. Leonardo, confuso, ficou com a avó por um tempo, enquanto seu pai se afundava cada vez mais no álcool. O irmão mais velho, Daniel, acabou fugindo de casa aos 15 anos. Nunca mais foi visto. Leonardo ficou para trás, sozinho. Os anos passaram e o menino calado se tornou um adolescente introspectivo. Era inteligente, mas tinha dificuldade em confiar nas pessoas. Tinha medo de criar laços, pois tudo que ele amava parecia ser arrancado de sua vida. Nunca foi popular, e apesar de alguns professores notarem seu talento para escrever, Leonardo se limitava a esconder seus textos num caderno velho que mantinha debaixo do colchão. Aos 17 anos, após mais uma discussão com o pai, agora totalmente entregue à bebida e à violência verbal, Leonardo decidiu ir embora. Pegou uma mochila com algumas roupas, o caderno e R$ 100 que havia economizado com pequenos bicos. Foi para Belo Horizonte sem saber exatamente o que o esperava. Nos anos seguintes, Leonardo viveu como muitos jovens pobres do Brasil, enfrentando subempregos, morando em quartos alugados, dividindo o pouco que tinha com outros em situações semelhantes. Trabalhou como garçom, atendente de telemarketing, ajudante de carga. Dormia pouco, comia mal e carregava no peito um buraco cada vez maior. Foi num desses empregos que conheceu Amanda, uma colega de trabalho que, com sua gentileza e atenção, conseguiu romper, ainda que por instantes, a couraça de dor que Leonardo havia construído ao longo da vida. Eles começaram a sair e, pela primeira vez em muitos anos, Leonardo sentiu algo parecido com esperança. Amanda era doce, falava de fé, de Deus, de propósito. Às vezes ele sorria, mas por dentro duvidava. O relacionamento durou pouco mais de 1 ano. Amanda recebeu uma proposta de trabalho em outro estado e decidiu ir. Leonardo não a impediu. "Você merece algo melhor", foi o que ele disse, tentando esconder a sensação de ser, mais uma vez, abandonado. Depois disso, algo nele se quebrou de vez. Não chorou, não ligou. Apenas mergulhou no trabalho e no silêncio. Parou de escrever. Parou de sonhar. Aos 27 anos, Leonardo se encontrava em um dos momentos mais sombrios de sua vida. Morava sozinho num quarto minúsculo, mal iluminado, e sobrevivia trabalhando em turnos exaustivos num depósito. Chegava em casa exausto, com dores no corpo e uma sensação constante de inutilidade. Não via sentido em nada. Os dias se confundiam, todos iguais, sem graça, sem futuro. As palavras cruéis que ouvira na infância voltavam à mente com frequência. "Você não serve para nada. Nunca vai ser ninguém." Numa noite fria de julho, após um dia especialmente difícil, em que foi humilhado por um supervisor na frente dos colegas, Leonardo chegou em casa, jogou-se na cama e ficou olhando para o teto por horas. O silêncio era ensurdecedor. Levantou-se, andou até o pequeno espelho do banheiro e encarou seu próprio reflexo. Estava pálido, com olheiras profundas e olhos vazios. Um pensamento surgiu, frio e cortante. Ninguém sentiria falta. Aquela noite parecia como qualquer outra, mas não era. Leonardo saiu sem rumo. Pegou o último ônibus da linha e desceu perto de uma velha ponte da cidade.
um lugar que havia conhecido por acaso numa caminhada antiga. O vento cortava seu rosto. As luzes da cidade ao fundo pareciam distantes, quase irreais. Sentou-se na beirada, as pernas balançando no ar, e começou a lembrar de tudo o que havia perdido. A mãe, o irmão, os sonhos, a fé. Pensou em como tudo seria mais fácil se simplesmente deixasse de existir. Ali, ninguém o veria. Ninguém tentaria impedi-lo. Ninguém notaria. Deus, se é que você existe, me mostra um sinal. Qualquer um, porque eu não aguento mais. Foi o que disse, com a voz embargada e o rosto coberto de lágrimas. Nesse instante, um barulho suave o tirou daquele transe. Seu celular, esquecido no bolso, vibrou. Uma notificação. Era uma mensagem de um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, Leonardo desbloqueou a tela. A mensagem dizia apenas: "Você não está sozinho. Deus te vê." Leonardo congelou. Olhou em volta. Não havia ninguém. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por instinto, levantou-se da beirada e começou a andar de volta. O coração batia forte, como se estivesse acordando de um pesadelo. Aquela mensagem poderia ser uma coincidência, um engano. Mas naquele momento, foi o suficiente. A fagulha que faltava para ele dar mais um passo. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o início da virada mais importante de sua vida. Nos dias que se seguiram, Leonardo não conseguiu tirar aquela mensagem da cabeça. Você não está sozinho, Deus te vê. Ele relia o texto diversas vezes, tentando entender. Procurou o número, mas não encontrou nenhum contato salvo. Tentou responder, mas a mensagem não foi entregue. Parecia algo sobrenatural. E por mais cético que fosse, não conseguia negar o que sentira naquela noite. Algo o puxara de volta. Algo maior do que ele mesmo. Começou então a buscar por respostas. Num impulso, entrou em uma igreja pequena, próxima de onde morava. Era uma tarde de quarta-feira. O lugar estava vazio, exceto por uma senhora de cabelos brancos que orava ajoelhada. Leonardo ficou parado na porta por alguns minutos, inseguro. Mas algo em seu coração o empurrou para dentro. Sentou-se no último banco e ficou ali, em silêncio. O pastor da igreja, um homem simples chamado Elias, aproximou-se devagar. "Posso te ajudar, filho?" perguntou com gentileza. Leonardo hesitou, mas respondeu com sinceridade. Eu não sei mais o que fazer." E naquele momento, sem conseguir conter, desabou. Chorou como não chorava há anos. Contou sobre sua infância, a morte da mãe, o abandono do irmão, a vida solitária e a noite na ponte. O pastor ouviu tudo com atenção, sem interromper. Quando Leonardo terminou, Elias colocou a mão sobre seu ombro e disse com voz firme: "Você não está aqui por acaso. Deus ouviu seu grito, e Ele tem planos para você." Essas palavras penetraram fundo no coração de Leonardo. Era como se finalmente alguém enxergasse sua dor, e mais que isso, como se alguém acreditasse nele. A partir daquele dia, Leonardo passou a frequentar a igreja. Aos poucos foi ouvindo as pregações, lendo a Bíblia, fazendo perguntas. Não era fácil. Muitas vezes duvidava, outras vezes se revoltava. Mas continuava. Toda semana, uma palavra o tocava de forma pessoal, como se Deus falasse diretamente com ele. Um domingo, após o culto, uma jovem se aproximou. "Oi, você é o Leonardo, né? Eu sou a Rebeca. Ouvi o pastor falar de você. Posso te mostrar o grupo de jovens?" Leonardo hesitou, mas acabou aceitando. Rebeca era acolhedora, alegre, e aos poucos foi se tornando sua primeira amiga verdadeira em muito tempo. No grupo, Leonardo encontrou algo que jamais havia sentido: pertencimento. Lá, ninguém o julgava, ninguém ria da sua dor. Ao contrário, cada um ali carregava cicatrizes. Histórias de abandono, vício, violência, mas também histórias de superação, de milagres.
E foi nesse ambiente que algo começou a mudar dentro dele. As palavras de Deus já não eram apenas textos, eram bálsamo, eram resposta. Ele voltou a escrever. Só que agora, não mais textos de dor e desespero, mas palavras de fé, de esperança. Começou a ajudar no grupo, compartilhando sua história. Pessoas ouviam e se emocionavam, choravam, se identificavam. E Leonardo, que havia quase desistido da vida, começou a entender. Seu sofrimento não havia sido em vão. Deus estava usando sua dor como ponte para alcançar outros. Ele não era um fracasso. Era testemunho vivo de que o amor de Deus pode resgatar até os mais perdidos. Naquele pequeno grupo de jovens, Leonardo encontrou algo que sempre buscou: um propósito. Com o tempo, Leonardo passou a ser cada vez mais procurado por outros jovens da igreja. Muitos viam nele não apenas um sobrevivente, mas um exemplo de fé em construção. Seu testemunho impactava corações porque era real, cru, sem enfeites. Ele não fingia que a dor sumira, mas mostrava como ela havia sido redimida em Deus. E essa sinceridade era como um farol para aqueles que também viviam na escuridão. Rebeca, que se tornara uma amiga próxima, o incentivava a continuar escrevendo. Deus te deu um dom, Léo. Não guarde isso só para você. Alguém precisa ler o que você carrega. Com sua ajuda, Leonardo criou um blog simples, onde publicava textos curtos sobre sua caminhada, suas lutas diárias e a fé que agora o sustentava. O blog começou a alcançar pessoas além dos muros da igreja. Comentários surgiam. Eu também pensei em desistir. Sua história me deu força para continuar. Deus falou comigo através de você. Certo dia, o pastor Elias o chamou para dar um breve testemunho durante o culto. Leonardo, tremendo, subiu ao altar. Suas mãos suavam, a voz falhava, mas ele falou. Contou da ponte, da mensagem misteriosa, do vazio e da esperança. A igreja ficou em silêncio absoluto. E ao fim, lágrimas desciam dos rostos de muitos. Uma senhora, emocionada, se aproximou após o culto e disse: Meu neto tirou a própria vida no ano passado. Como eu queria que ele tivesse escutado algo assim antes. Aquilo cortou o coração de Leonardo, mas ao mesmo tempo reafirmou sua convicção. Ele precisava continuar, precisava alcançar os que estavam por um fio, precisava mostrar que havia um caminho e que ele passava por Deus. Com o apoio do pastor, Leonardo começou a visitar grupos de apoio, hospitais, centros de recuperação. Levava uma palavra, um abraço, uma escuta. Não falava como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que já havia estado no fundo do poço e fora resgatado. Certo dia, ao sair de uma visita a um abrigo para adolescentes em risco, encontrou uma jovem sentada no chão, chorando. Ela estava isolada, claramente perturbada. Leonardo sentou ao seu lado e disse: Eu já estive exatamente onde você está, e Deus me levantou. Você pode não acreditar agora, mas você vai vencer. A jovem olhou para ele com os olhos marejados, sem dizer uma palavra. Mas naquele instante, algo mudou no ar. O mesmo olhar vazio que Leonardo um dia teve, agora via uma fagulha de esperança. E foi ali que ele compreendeu, com clareza. Seu propósito era servir como ponte. Entre o desespero e a esperança. Entre a dor e a cura. Entre o silêncio e a voz de Deus. O tempo passou, e Leonardo já não era mais o homem que vagava sem rumo pelas noites frias da cidade. Agora, seus dias eram cheios de significado. Ele ainda enfrentava dificuldades. A vida não se tornara perfeita, mas agora ele sabia que não caminhava mais sozinho. Sua fé se tornara o chão firme sob seus pés, e sua missão, um combustível que o impulsionava. Seu blog cresceu e virou canal. Gravava vídeos simples, sem grandes produções, apenas ele, sua voz e a palavra. Falava sobre solidão, depressão,
perdão, reconstrução. E a cada novo vídeo, mensagens surgiam de todos os lugares do Brasil. Você salvou minha vida hoje. Eu estava prestes a desistir, mas suas palavras me trouxeram de volta. Leonardo chorava ao ler cada testemunho, porque ele sabia exatamente o que era estar naquele lugar, no fim da linha, implorando por um sinal. Um dia, enquanto organizava uma ação social da igreja, Leonardo reencontrou alguém do passado. Era Amanda. Ela estava de passagem pela cidade, a trabalho, e ficou surpresa ao vê-lo ali, distribuindo cestas básicas com um sorriso largo no rosto. "Léo!", disse ela incrédula. Ele sorriu. "Oi, Amanda!" Conversaram por alguns minutos. Ela comentou como ele parecia diferente, mais leve, mais vivo, e ele respondeu com simplicidade: "Porque agora eu sei por que estou aqui." Amanda, emocionada, disse que sempre rezava por ele, mesmo à distância. A despedida foi respeitosa e doce, e Leonardo entendeu ali que, às vezes, Deus permite encontros e desencontros para nos guiar até onde devemos estar. Na semana seguinte, durante um culto especial, Leonardo foi convidado a pregar pela primeira vez. Ele hesitou, dizendo ao pastor que ainda se achava despreparado. Mas Elias respondeu com firmeza: "Você não precisa ser perfeito, Léo. Precisa ser verdadeiro. E você é." Naquela noite, diante da igreja cheia, Leonardo falou sobre sua história. Mas não com vergonha ou tristeza. Falou com autoridade. Mostrou suas feridas, mas como troféus de uma guerra vencida. Apontou para o Deus que o levantou, não como conceito, mas como experiência viva. Ao final da pregação, muitas pessoas se aproximaram, algumas chorando, outras em silêncio, apenas querendo um abraço. E no meio da multidão, um rapaz tímido se aproximou e disse: "Eu estava indo para a ponte hoje, mas entrei aqui por acaso. Agora eu sei que não foi por acaso." Leonardo engoliu seco, ajoelhou-se ao lado do jovem e orou com ele ali mesmo. As lágrimas escorriam, mas não eram de dor. Eram de gratidão. Naquela noite, Leonardo percebeu o que antes só intuía. Deus havia transformado sua dor em ministério. Sua ferida agora curava outros. Meses depois daquela pregação marcante, Leonardo já era conhecido em diversas igrejas da região. Não por fama ou títulos, mas por aquilo que carregava no olhar: verdade. Sua história havia se espalhado, e ele agora era convidado a falar em escolas, eventos e comunidades carentes. Aonde ia, levava consigo uma única mensagem: você não está sozinho. Deus te vê. Certa tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era de um presídio juvenil. Um dos internos havia assistido a seus vídeos através de um programa de ressocialização e pediu que ele fosse visitar o local. Leonardo não hesitou. Entrou pelas grades com o coração acelerado. Ali, encontrou dezenas de jovens marcados por violência, abandono e desespero. Jovens como ele havia sido um dia. Naquela visita, ao contar seu testemunho, os olhares vazios se iluminaram. Alguns choraram em silêncio, outros o abraçaram com força. Um deles, com voz embargada, perguntou: "Você acha que Deus pode perdoar alguém como eu?" Leonardo sorriu com os olhos cheios d'água e respondeu: "Filho, se Deus não se importasse com os quebrados, eu não estaria aqui." Aquele dia se tornou um marco em sua jornada. Ali, entre jovens esquecidos pela sociedade, Leonardo sentiu a confirmação do que o Senhor já vinha mostrando. Sua vida agora pertencia ao propósito de levantar os que estavam caídos. No fim daquele ano, publicou um livro com sua história. Chamou-se Quando Tudo Parecia Perdido. O livro foi distribuído gratuitamente para clínicas de reabilitação, abrigos e escolas públicas. Ele não queria lucro, queria vidas. Um ano depois, na mesma data em que estivera naquela ponte para desistir da vida, Leonardo voltou ao local.
Não sozinho, desta vez ao lado de Rebeca, agora sua esposa, e de um grupo de jovens da igreja. Realizaram ali um culto ao pôr do sol. Cantaram, oraram e agradeceram. Quando o culto terminou, Leonardo caminhou até a beirada da ponte. Olhou para baixo, respirou fundo e sussurrou: "Obrigado, Senhor, por não ter me deixado cair, por ter me dado um novo começo." Naquele momento, o céu parecia mais claro, o vento mais leve, e em seu coração, a certeza inabalável. A vida que um dia ele quis abandonar, agora era o instrumento que Deus usava para salvar outras. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Talvez, através de você, Deus alcance um coração que está prestes a desistir. E se essa história tocou a sua alma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque toda semana temos mensagens que podem transformar vidas. Que Deus te abençoe.